Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos Depois de alguns dias, nós estamos aqui de volta para fazermos algumas lives com o objetivo de abençoar, edificar, fortalecer e solidificar a sua fé através da palavra de Deus. Deus abençoe, o Jefferson está aí. Mais irmãos estão chegando aí. Deus abençoe, meu irmão. Paz do Senhor. Abraço, seja bem-vindo. Aqueles que podem compartilhar aí a live para mais pessoas terem acesso. Nós vamos aguardar mais 1 ou 2 minutinhos enquanto o Instagram avisa que nós já estamos ao vivo aqui na nossa live, tá bom? Tem mais aí, tem mais gente. Tem a Juvanilda Medeiros, Deus abençoe. O Francis está aí, Deus abençoe. Francis, Caba Forte. Esse aí tem a pacoteira cheia. Amados, então, deixa eu ir adiantando inicialmente para vocês que nós vamos fazer 4 lives de hoje até quinta-feira, falando sobre os 4 níveis da vida de oração de Jesus. Obviamente que existem tantos outros níveis, mas nós vamos falar sobre esses 4 que eu acho de muita importância. Inclusive eu ministrei aqui na nossa igreja, onde pela misericórdia de Deus nós somos o pastor da igreja, e nasceu o desejo do meu coração de estender esta reflexão e abençoar mais vidas. Jefferson Gomes, Deus abençoe. O Edilson também está aí, paz do Senhor, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, em cada dia, de hoje até quinta, nós vamos estar falando em um ponto de 20, 25 minutos, estourando, tá? Sei que você está aí no seu almoço, provavelmente com a sua família, ou talvez um almoço aí no intervalo do seu trabalho. Então, eu não quero de maneira alguma tomar o seu precioso tempo. Todavia, eu quero também abençoar a sua vida, edificar através da palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Então tem mais irmãos chegando, nós já vamos aqui adiantando em nome de Jesus. O texto que eu vou ler, do primeiro nível que nós vamos falar da vida de oração de Jesus, está em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 35, que é muito conhecido, diz assim: levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Vou repetir. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então vamos lá, queridos. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo em todas as esferas. Jesus é o nosso maior exemplo, não apenas porque ele se entregou na cruz do Calvário de maneira abnegada, sacrificial e amorosa, mas também porque ele viveu de maneira prática todas as lições do reino de Deus e, através da sua vida prática, é capaz de nos ensinar muitas coisas. Quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber que a sua vida exemplar, ela é marcante, ela é brilhante. João capítulo 13, versículo 15, Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Então veja que Jesus é o exemplo sem medida. O apóstolo Paulo, em 3 ocasiões, falou exatamente sobre o dever, o desejo de sermos imitadores de Cristo. Em Coríntios, em Éfeso, ou em Efésios e em Tessalônica. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala sobre sermos imitadores. Efésios 5, primeiro, fala sobre sermos imitadores de Deus como filhos amados. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, ele fala sobre que a igreja de Tessalônica aprendeu o caminho da imitação
dele, assim como ele era imitador de Cristo. O próprio apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 21, ele diz que Cristo nos deixou o exemplo para que eu e você possamos seguir as suas pisaduras. Então veja, meus irmãos, que Jesus é, sem sombra de dúvida, o maior exemplo da nossa vida. E como um homem de oração, Jesus também é um exemplo. A sua vida de oração, a sua prática diária de oração era extraordinária. Jesus era um homem de oração. Jesus ensinou sobre oração. Jesus viveu profundamente a prática da oração. Vou repetir. Jesus era um homem de oração. Jesus ensinou sobre oração. E terceiro, Jesus viveu profundamente a prática da oração. Jesus era um homem de oração e nós temos provas cabais dessa verdade que eu estou dizendo. O próprio texto que eu disse diz que ele se levantou de madrugada, bem cedo, foi para o deserto e ali orava. Em Mateus capítulo 14 e o versículo de número 25, o texto diz que Jesus se deslocava para lugares ermos, com o propósito, versículo 23, de orar à parte. Então nós vemos em várias ocasiões Jesus orando. Antes dele trabalhar ou operar os milagres extraordinários, ele orava. Lembra da ressurreição de Lázaro em João capítulo 11? Antes dele operar aquele milagre estrondoso, poderoso, magnífico, ele orou. Lembra da multiplicação dos pães e peixes em João 6:11? Antes dele operar o milagre da multiplicação, ele também orou. Então Jesus era um homem exatamente de oração. Gostava tanto de oração que conduzia os seus à oração. Em Mateus 17, primeiro, ele conduziu Pedro, Tiago e João ao monte. Em Marcos 9:2, diz que ele os levou em particular. Aí Lucas explica por quê. Mateus diz que ele os levou em particular e Marcos os levou a um alto monte. Lucas 9:28, com o propósito de orar. Então veja que Jesus gostava, era um homem de oração poderosamente. Era um homem que de fato, de verdade, estava sempre buscando a presença de Deus, sempre ligado em Deus. Jesus gostava tanto de orar que na cruz, pendurado, podemos utilizar como um período de adversidade gigantesca, ele orou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus gosta tanto de orar que nesse exato momento ele está intercedendo por você. Por isso 1 João 2:1 diz que ele é o advogado junto ao Pai. Porque Hebreus 7:25 diz que ele vive para interceder pelos santos. Então você é alvo da oração de Jesus. Jesus também ensinou sobre a oração. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 13, ele fala, ele explica, ele ensina os seus discípulos no famoso Sermão da Montanha a respeito da oração. E isso é brilhante porque a gente lê o texto modelo da oração e a gente fica assim pensando que ela é só um modelo para a gente orar da mesma forma que escrito está ali. Mas é muito mais. Por exemplo, os versículos 9 e 10, eles nos ensinam, eles imprimem lições extraordinárias. Quando Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é que eu devo repetir exatamente essas palavras, mas eu entender a pedagogia, a profundidade que estão dentro, ou por trás, ou iluminados, ou revelados nele. Por quê? Porque é muito mais do que isso. Pai nosso é relacionamento, que estás no céu é soberania. Santificado seja o teu nome, é adoração. Venha a nós o teu reino, é domínio. Seja feita a tua vontade, ou seja, é submissão. Então, Jesus ensinou os discípulos a orar e nós devemos aprender a orar desta maneira. Então, Jesus era um homem que vivia literalmente a profundidade da prática da oração. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês. O primeiro nível da vida prática de oração de Jesus está no texto que eu li com vocês, Marcos 1:35, que é exatamente priorização.
O primeiro nível da vida de oração de Cristo era prioridade, priorização. Olha o que o texto diz, ó, e levantando-se, o texto diz assim, em Marcos capítulo 1, versículo 35, e levantando-se de manhã muito cedo, o texto diz, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Preste atenção que nós temos aqui no mínimo 5 lições. Ó, e levantando-se a atitude, de manhã muito cedo, estando ainda escuro, é o horário. Saiu o deslocamento, a mobilidade, para um lugar deserto, é o lugar, e ali orava, é a prática. Então veja, nós temos a atitude, o horário da atitude, o deslocamento da atitude, o lugar que ele se deslocou para operar ou fazer a sua prática, que é ali orava. Veja, de todas essas 5 expressões ou lições que estão listadas em Marcos 1,35, uma prendeu a minha atenção exatamente, que é o que eu chamo de a prioridade da oração, ou a priorização da oração de Cristo. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro. Antes dos afazeres, Jesus orava. Antes de começar o dia na batalha dos seus afazeres normais, até porque Jesus ele é um trabalhador. João capítulo 5, versículo 17, ele disse, o meu pai trabalha e eu também trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então veja, queridos irmãos, que o primeiro nível da vida de oração de Cristo era priorização, prioridade. Quem tem sido prioridade para você? Qual tem sido a sua prioridade? Então vamos lá. A palavra prioridade no grego vem da expressão prim, da forma latina primos, que significa antes ou à frente de. Então, literalmente, prioridade é exatamente você priorizar algo ou alguém. Ou seja, é você fazer algo exatamente por aquela pessoa ou por alguém antes de qualquer outra. Prioridade é colocar Jesus, Deus, como princípio para a sua vida. É colocar Jesus ou Deus como base sólida, como mola mestra do seu dia, da sua existência. Então, a primeira lição que nós aprendemos do nível da vida de oração de Cristo era prioridade, queridos. Obviamente, nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis e a nossa geração tem passado 5 crises que eu considero terrível. Integridade, identidade, fraternidade, espiritualidade e prioridade. Integridade, como você está vivendo. Identidade, quem é você? Fraternidade, você ama ou finge que ama? Espiritualidade, quem te domina, o espírito ou a carne? E a prioridade, quem ocupa o primeiro lugar na sua vida. Então, o primeiro nível da vida de oração de Cristo era prioridade. Irmãos, nós devemos iniciar o dia, começar o dia, assim como Jesus, dando prioridade a Deus na prática da oração, na devoção, na rendição. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja que Mateus usa o termo primeiro lugar, o reino de Deus. Lucas tinha uma mente mais destravada, uma mente mais aberta, uma mente mais apurada, uma mente mais solta em relação ao conhecimento. Ele era um grego, né? Ele era um médico, então era um camarada altamente mais assim, elitizado do que Mateus, e ele escreveu esse mesmo verso, ele reproduziu, mas ele reproduziu de maneira que eu considero assim, mais profunda. Lucas capítulo 12, versículo 31, o texto diz, buscai antes, olha aí, ele usa a expressão da prioridade. O que é prioridade? Eu falei primos, é antes, é à frente de. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então veja que Mateus usa o termo primeiro, Lucas usa o termo antes, ou seja, antes de qualquer coisa, ele deve ser
a nossa prioridade. Nos textos, a prioridade é buscar o reino de Deus. Todo reino tem um rei. Lembra da oração do Pai Nosso, que eu já falei aqui? 6:10, venha a nós o teu reino. O reino é dele, seja feita a tua vontade. Então, prioridade é buscar o reino do rei. Jesus nos ensina que o primeiro nível da sua vida de oração era prioridade. O que Mateus disse que era primeiro e Lucas disse que era antes, juntando tudo, Paulo vai explicar em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele é a origem, e por ele é sustentação, e para ele é o alvo, é a prioridade. É a busca magnífica que sustenta a nossa vida. Então, Paulo pegou a expressão primeiro e antes de Lucas e sintetizou de maneira poderosa, magnífica, falando a respeito de que ele é o nosso alvo. Falando disso, Atos 17:28, Lucas diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, isto é, prioridade. Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18, eu acho formidável, o texto diz, ele é antes de todas as coisas, por isso ele deve ser a nossa prioridade diária. E todas as coisas subsistem por ele, ou seja, ele é a origem da existência de tudo aquilo que ele criou. Aí o versículo 18 é formidável, o texto diz, ele é a cabeça da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. O versículo 18 é tão extraordinário que ele explica em 4 palavras exatamente que ele deve ser a nossa prioridade. Pastor, 4 palavras sim, cabeça, princípio, primogênito e primazia. Então vou explicar, ele é a cabeça da igreja, ele governa a igreja, então deve ser prioridade. Ele é o princípio. Lembra de João capítulo 1? Isso, versículo 1. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dos mortos. Isso aqui é formidável, genial. Por que primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar pelo seu próprio poder. Isso é fora do comum, gente. É a Bíblia. Ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar pelo seu próprio poder. Ele ressuscitou, isso é prova. Atos 1:3, Lucas diz, ressuscitou com várias inquestionáveis ou infalíveis provas. Pelo seu próprio poder, foi no poder do Espírito Santo. Romanos 15:19 diz que Cristo trouxe de volta no poder do Espírito Santo. Então veja, ele é a cabeça da igreja, o princípio, o primogênito dos mortos. Para que propósito? Em tudo tem a primazia. Por que ele deve ter a primazia? Porque ele é a cabeça da igreja, porque ele é o princípio de tudo e porque ele é o primogênito dos mortos. Então veja, ele é a nossa base de prioridade. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz que ele é o alfa e o ômega, o que era, o que era e o que eu há de vir. O versículo 17 de Apocalipse 1 diz que ele diz, o texto diz que eu sou o primeiro e o último. Quem está sendo o primeiro na sua vida? A sua busca tem sido para o primeiro? Então o primeiro nível da oração ou da vida prática da oração de Jesus é prioridade. Meu irmão, como ou quem tem sido a prioridade da sua vida? Salmo de número 119 e o verso 173. O texto diz assim, ó, socorre-me com a tua mão, porque eu escolhi os teus preceitos. Isso é prioridade, porque eu escolhi os teus preceitos. Isto é prioridade. Então veja, irmão, vamos lá para a gente concluir a nossa primeira reflexão de hoje. Jesus, ele era um homem de oração e o primeiro nível da sua vida era prioridade, priorização. Jesus orava por prazer, Jesus orava por necessidade e Jesus orava para cumprir a missão. Vou dizer de novo. Jesus orava por prazer, orava por necessidade e orava para cumprir a missão. Isso tudo englobado dentro da priorização. Jesus orava por prazer e satisfação. Eu e você, assim como Jesus, devemos começar o dia ou priorizar Deus por prazer, por satisfação.
Nós devemos ter prazer em conversar com Ele, em dialogar com Ele, em estar ligado nele, consubstanciado com Ele. Essa é a grande lição. Jesus era aquele homem que sempre estava na busca constante com Deus, em contato direto. Então isso é prazer, isso é alegria, isso é contentamento, isso é gozo. Segundo, Jesus orava por necessidade. Então isto é dependência. Isto é dependência. Isso é dependência, isto é submissão, ou melhor, isso é rendição. Ou seja, Cristo entendia que ele deveria cumprir todo o roteiro de Deus. E para isso, ele precisava entender que ele se submetendo a Deus, Deus de fato e de verdade faria coisas grandes na sua vida, ele instrumentalizando de maneira formidável. E terceiro, Jesus orava para cumprir a missão, isto é submissão. Veja, a missão era de Deus e Jesus veio cumprir. Por isso o texto diz em João capítulo 8, versículos 28 e 29, ele diz: eu não falo o que eu quero, eu falo o que o meu Pai me manda. Sabe o que é isso? Submissão. Jesus disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é satisfazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, ele tinha submissão de fato e de verdade em cumprir. Então, a prática de vida de oração, prioridade, ela está exatamente dentro da satisfação, da rendição e da submissão. Satisfação porque ele tinha prazer em conversar com Deus. Rendição é que ele entendia que as suas necessidades poderiam ser supridas quando ele entrasse na via, na estrada, no caminho da oração. E submissão é que, apesar dele cumprir tudo, ele teria que entender que a missão era de Deus. Assim como Jesus, nós devemos, de fato e de verdade, termos satisfação na oração. Termos dependência, dependa de Deus. Deus é aquele que é capaz de mudar o roteiro da tua vida quando você entende que a via da oração é o acesso direto. E terceiro, submeta-se à vontade de Deus. Como pregador, como pastor, como líder, como crente, como congregado, ou seja, submeta-se à vontade de Deus. E a gente só aprende isso através da prática da oração. Através da prática da oração. Então, o primeiro nível da vida prática de oração de Jesus é prioridade. Priorize Deus. Entenda que Ele é o centro, é a base, é o alvo da sua vida em todos os aspectos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Deus abençoe sua vida. Amanhã, exatamente nesse mesmo horário, aqui no nosso Instagram, estaremos falando sobre o segundo nível da oração de Jesus. Será a bênção de Deus em nome de Jesus, tá bom? Vou deixar as lives salvas aí, tá? Você que não pôde participar, depois você dá uma olhadinha aí e seja abençoado pela palavra de Deus. Grande abraço a todos, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe outros irmãos que participaram conosco, ficaram conosco até agora, em nome de Jesus. Deus abençoe, amados.